Será que conseguimos controlar as nossas emoções? Será que nós conseguimos controlar a forma como nos sentimos? Por vezes eu coloco essa questão e existem respostas diferentes. Há quem acredite que nós conseguimos controlar as nossas emoções, há quem acredite que nós não conseguimos controlar as nossas emoções. Neste vídeo vou falar de 4 pontos que ajudam a responder a esta questão. Será então que nós conseguimos controlar as nossas emoções? Esta é uma resposta muito vaga para conseguirmos responder à primeira vista. Embora muitas pessoas digam automaticamente sim, nós conseguimos controlar as nossas emoções ou não, nós não conseguimos controlar as nossas emoções, a verdade é que ambas as pessoas podem estar certas e ambas as pessoas podem estar erradas, depende de como é que nós vamos ler e destrinchar esta informação e esta questão. Então, 4 pontos que são importantes nós respondermos antes de conseguirmos dar a resposta final. Em primeiro lugar, mais importante do que poder ou não controlar, o que a investigação mostra é que parece que a nossa crença, ou seja, aquilo que nós acreditamos que realmente conseguimos fazer, tem um peso muitas vezes superior ao que realmente é possível fazer. Ou seja, 2 investigadores, James Gross da Universidade de Stanford e Brad Ford da Universidade de Toronto, têm vindo a estudar a crença sobre as emoções. E essas crenças sobre as emoções que têm vindo a estudar, estes 2 psicólogos, estes 2 investigadores, é nomeadamente se as emoções são úteis ou não são úteis e se as emoções são controláveis ou se não são controláveis. E o que é que a sua investigação tem vindo a descobrir? Se nós acreditarmos, por exemplo, que as emoções não são de todo controláveis, o que vai acontecer é que quando nós experienciamos certas emoções, vamos investir menos esforço em tentar gerir essas emoções. E faz sentido. Então, se eu estiver irritado e achar que isto é automático, que eu quando estou irritado não consigo fazer nada, não consigo gerir esta emoção, porque é que eu vou iniciar esforços em tentar gerir esta emoção? E ao não gerir esta emoção, vou permanecer mais tempo sobre essa emoção e logo vou acreditar que não consigo gerir essa emoção. Está a fazer sentido? Por outro lado, se eu acreditar fortemente que consigo controlar as minhas emoções, e se esta visão for muito rígida, pode também trazer problemas. Vamos supor que eu acredito que consigo controlar a 100% as minhas emoções e eu estou a passar por um período de tristeza profundo. Okay? E eu acho que devia conseguir sair dali e não estou a conseguir. Então, se calhar, vão-me culpabilizar ainda mais e ainda me vão sentir pior. Ou seja, a forma, aquilo que acreditamos sobre as emoções vai iniciar processos psicológicos e comportamentais que podem reforçar essa emoção, intensificar essa emoção ou mudar essa emoção. Então, a primeira resposta é sempre, antes de eu responder se consigo ou não controlar as minhas emoções, é o que é que eu acredito previamente sobre isso, porque também vai determinar a resposta. Segundo ponto, é necessário entender o que significa controlar. Se nós formos à literatura psicológica, em inglês, por exemplo, é muito normal nós encontrarmos expressões como control ou regulation, ou seja, controlar em control, regulation em regular, e por vezes falam de forma intermitente como se fosse a mesma coisa. O que é importante aqui separar é se o controle é volitivo ou se o controle não é volitivo. E o que é o controle volitivo e o que é o controle que não é volitivo? Volitivo tem a ver com vontade. Ou seja, se eu considerar que todo o controle é volitivo, significa que eu, quando quiser, consigo ativar ou desativar uma emoção. Vamos supor que vocês estão ansiosos com alguma coisa e vocês têm o poder de desligar assim a emoção. Será que conseguimos fazer? Será que nós temos controle volitivo sobre as emoções? Será que eu consigo antecipadamente evitar sentir raiva por uma coisa que vai acontecer? Será que se eu estiver a sentir medo no momento eu consigo de um momento para o outro desligar? Ou eu estou desmotivado, ligar o entusiasmo de um momento para o outro? Será que consigo? Não. Nós não conseguimos. Há processos regulatórios, mas nós não conseguimos ligar e desligar as emoções sempre que quisermos a qualquer momento. Não depende só da nossa vontade. Então, se o controle for volitivo, aqui já estamos a dar a resposta à questão, a resposta será não. Se o controle não for volitivo, ou seja, tem mais a ver com gerir processos, a resposta já pode ser mais positiva. Ou seja, uma das definições de controlar, se nós formos ao dicionário, é dominar, direcionar ou exercer controle. Ok? Vou repetir. Dominar, direcionar ou exercer controle. Então, eu posso exercer controlo, não volitivo, mas exercer controlo sobre as minhas emoções. Ou seja,
Eu não consigo desligar a raiva, mas posso gerir esse processo e pode acabar depois por regulá-la, até extinguir a raiva, ou mudar a emoção. Isso eu posso fazer. Eu não posso evitar que ela apareça. Então, segunda questão era esta, é necessário entender o que é que significa controlar. Terceiro ponto, é necessário definir bem a emoção. A própria expressão emoção, a própria definição de emoção tem teorias diferentes, ou seja, não há um consenso sobre o que é uma emoção. Eu vou-vos dar aqui 2 exemplos. Uma das teorias sobre as emoções é a teoria de James Lange. E a teoria de James Lange é que existe um estímulo que leva a uma ativação fisiológica e esse padrão fisiológico leva a uma emoção. Então vamos supor, eu vejo uma cobra, essa cobra há uma representação do meu sistema fisiológico, ritmo cardíaco acelerado, respiração ofegante, o sangue a fluir para as pernas, para os grandes músculos inferiores para eu fugir, e eu sinto medo. Então, nesta teoria, em que a emoção é vista como forma automática, ou seja, há uma representação vinda do estímulo, eu não vou conseguir controlar a minha emoção. Eu só consigo, depois da emoção surgir, fazer alguma coisa. No entanto, nas teorias mais cognitivas, é a minha interpretação da situação, as minhas experiências passadas, a minha avaliação que me faz experienciar a emoção. E se assim for, mudando o seu significado, eu posso mudar a emoção no momento. Ou mudando significados posteriores, eu posso, no futuro, evitar que essa emoção surja, ou surja de forma diferente. Então, o que é uma emoção para ti? Então, quando nós estivermos a responder esta questão, vejam bem, já podemos colocar 3 questões à pessoa que nos coloque isto, ou nós refletirmos. Primeiro, o que é que tu acreditas? Consegues ou não controlar? Segunda questão, o que é que tu entendes por controle? Ou seja, é dependendo da tua força de vontade ou não é dependendo da força de vontade? Ou seja, é exercer um controle nem que seja posteriormente, ou é até evitar que apareça? Terceiro, o que é para ti uma emoção? Porque se for uma teoria cognitivista é diferente de uma teoria mais processos automáticos. E ainda há um quarto assunto que nós temos que refletir, que é qual é o componente da emoção que estás a pensar. Ou seja, quando nós experienciamos uma emoção, ativa-se muitos componentes, é multifacetada. Um dos componentes é a experiência subjetiva. Quando nós dizemos que estou-me a sentir desconfortável, não é? Subjetivamente há uma experiência. Conseguimos controlar, mudar essa experiência? Outra é a ativação fisiológica. Não é só a experiência subjetiva, mas a representação mesmo fisiológica. Ritmo cardíaco acelerado, respiração ofegante ou não. Consigo controlar essa experiência. Expressão facial. Ativa-se uma emoção e vê-se na minha cara. Eu consigo mudar a minha expressão facial com essa emoção. E comportamento. Eu tenho uma emoção que me leva a ter, não está uma emoção, não cria automaticamente esse comportamento, mas é uma tendência para que esse comportamento inicie. Eu consigo controlar esse comportamento. E pensando nisto, há respostas diferentes. Então, se perguntarem, consegues controlar uma emoção? Há pessoas que são muito boas quando sentem uma emoção, por exemplo, a não representar na face, a ter aquela poker face. Então, ela consegue controlar a faceta da expressão facial. No entanto, pode não conseguir controlar o seu comportamento. Ou pode não conseguir controlar a sua experiência subjetiva. E há pessoas que, pelo contrário, são muito, digamos, transparentes a experienciar, a demonstrar a emoção na face. Então, quando nós queremos responder, conseguimos ou não controlar uma emoção, como estás a ver, não é uma resposta linear, porque primeiro, o que é que nós acreditamos? Isso vai influenciar. Depois, como é que tu defines a palavra controlo? Então, vejam bem, nesta palavra controlar emoções, como é que eu defino controlo? Depois, como é que eu defino emoção? E depois, dentro da emoção, quais das facetas tu estás a querer que eu controle? Respondendo a essas questões, nós conseguimos responder se conseguimos ou não controlar as nossas emoções e com base nesta ideia que eu transmiti já tens mais informação de como conseguir realmente gerir e controlar as tuas emoções. Espero que tenha sido claro e vemos então no próximo vídeo. Obrigado.